fundamentalmente, né? E qualquer atividade, e a nossa não é diferente, ela passa por um conjunto de situações que envolvem, né, comportamento, mercado, cotidiano. Ele envolve sempre comportamento, a questão comportamental, né? E nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter esse entendimento e esse conhecimento, né, do que vem a ser as relações humanas, basicamente, para a gente enfrentar o nosso dia a dia, né? Saber que nós devemos nos comportar adequadamente e ter um comportamento que seja, vamos dizer assim, ético, né? No sentido de desenvolver a nossa atividade visando a harmonia, visando um resultado que seja uma relação, evidentemente, profissional, não necessariamente amigável, mas uma relação amistosa, né? Não tem que ser uma relação de amigos necessariamente, né? Nada que possa se podar também, né? Isso, mas é importante se manter uma relação amistosa, uma relação harmônica, né? Bom, o que nós temos que contextualizar esse conceito de ética, como eu disse, né? Ele é muito complexo. É muito fácil aqui fazer algumas relações, formular alguns conceitos, né? Mas ele é muito mais amplo de que um conceito ou vários outros conceitos, né? Na realidade, nós temos aí muitos assuntos, muitos autores que tratam sobre ética, né? Desde aqueles gregos que a gente começa a escola platônica, Aristóteles e tudo mais, mas nós trazendo para os dias de hoje, para o nosso cotidiano, nós também temos muito aí, muitas pessoas, né, que procuram pensar a ética, né? Nós temos aí cidadãos, vamos dizer assim, que são professores, que são formadores de opinião, que trabalham, né, esse conceito ético e trabalham, acima de tudo, o comportamento humano dentro, né, dentro de uma sociedade nesse tempo determinado, assim, nesse contexto, né, preciso se contextualizar, mas acima de tudo preciso também fazer uma reflexão, um paralelo com aquilo que existiu, que nos antecedeu, né, que são situações históricas, que são situações importantes para a gente poder entender o nosso cotidiano. Então, nós temos um conceito de ética aqui do nosso livro, eu estou na página 4 do nosso livro, ele é o penúltimo conteúdo, eu acredito, é o penúltimo conteúdo do livro, tá? Quem tem o livro. Quem não tem o livro pode acessar o site da escola, entrar em TTI, com o seu CPF, fazer o login com o CPF e depois fazer a sua senha, também utilizando-se do mesmo CPF, tá? Então, nós temos ali na nossa plataforma, no nosso AVA, né? Além do material dos conteúdos, nós temos os simulados, nós temos outras situações que as pessoas precisarem, né? Para ir fazer os seus estudos. Então, a questão ética aqui, voltando, então, nós temos o conceito aqui da página 4, como eu disse, fala o seguinte no seu conceito geral. A ética como um estudo do juízo de apreciação que se refere à conduta humana suscetíveis de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativa a determinada sociedade ou seja de modo absoluto. Também são conjuntos de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Então, veja bem que a ética ela não está perguntando se é certo ou é errado. Esse conceito de certo ou errado, ele é mais ligado à moral, moralmente correto, né? Aquilo que nós temos, aquilo que nós convencionamos, né? Os grupos convencionam, e geralmente esses grupos, evidentemente, por formar essa convenção, eles se identificam e formam esse regramento daquilo que é certo
e daquilo que é errado, né, vamos dizer assim, segundo o seu ponto de vista, em cima da moralidade, né, em cima dos conceitos morais, que vão beber água, que tem como fonte a história, a cultura, a tradição, né, os aspectos sociais, os aspectos, inclusive, climáticos, os aspectos geográficos, né, que são regionais, são das regiões. Então, eles buscam assentar esse conjunto de regras segundo, né, aquilo que eles entendem serem o mais correto, o mais adequado. Então, são conceitos basicamente morais, né? Isso, como eu disse, a gente está tratando aí daquilo que é moral. Agora, a ética, ela já fala aqui do bem e do mal, daquilo que é bom e daquilo que é ruim ou daquilo que não é tão bom para um conjunto de pessoas, né? A ética, evidentemente, ela está dentro do comportamento dos grupos, né? Assim como a sociologia estuda o comportamento das pessoas dentro de um determinado lugar, por um certo tempo, né? A ética, o conceito ético, ele também, né? Ele se refere àquilo que é bom e àquilo que não é, como eu disse, para esses grupos. Então, são convenções, né? São convenções. Quem trata disso, quem trata desses aspectos éticos, dessas condutas éticas e de toda a historicidade da ética, né, são justamente os gregos, né? São os gregos. Já a moral, quem trata da moral são os romanos, né? Então, a gente tem o nosso direito romano, né? E nós temos também aí os códigos éticos, as escolas platônicas, né? Aristotélicas, né? Que são dos gregos, e são esse legado deixado pelos gregos. Evidentemente que tanto moral e ética se conversam, né? Eles vamos dizer assim, se misturam, né? Se misturam. E, evidentemente, nós, na sociedade de hoje, nós sempre que convencionamos algo, nós tornamos ele positivado, nós colocamos nos códigos, né? Então, nós, corretores de imóveis, temos os códigos, os condomínios possuem ali, né, a sua convenção condominial, o seu código de postura, né? As prefeituras possuem o seu código de postura, que é, evidentemente, tentar, vamos dizer, estabelecer, né, um regramento mínimo de conduta das pessoas, né, para que elas possam viver, abre aspas, né, abre aspas, harmonicamente, né, dentro desses grupos, tá? Essa é a ideia, né? A ideia é formar um regramento em função de que as pessoas, se não tiverem esse regramento escrito, esse regramento for só verbal, que deveria ter valor também, né? Mas para que se possa torná-lo, vamos dizer assim, em determinado momento punitivo, né? Se crie sanções, portanto, é necessário se colocar, então, eles em códigos, né? Como eu disse, né, esse é um assunto complexo, ele não é um assunto simples, né? Ele é bastante extenso também, não extenso aqui no nosso livro, não extenso nas nossas provas, mas ele é extenso no nosso cotidiano. Se nós formos fazer uma relação entre o que nós temos hoje, né, em termos de ético e daquilo que é o contrário de ético, que é aquilo que não é ético, portanto, que é o aético, né, não o contrário, né, mas que é o aético, alguém diria antiético, tá? É o que nós vemos nos dias de hoje também. Né? Já se viu, né? Não é de hoje isso que existe, né? Mas se nós formos ver as sociedades, né, nós precisamos fazer uma leitura. O contexto, né, que nós estamos vivendo e os contextos que nós vivenciamos ao longo das nossas vidas, a gente vai vendo aí as pessoas buscando resultados a qualquer preço. Isso também não é nenhuma novidade, não estou descobrindo a roda aqui dizendo isso, né? Mas o que eu quero dizer é que realmente nós temos uma crise profunda, né? Uma crise muito profunda nas instituições, nós temos uma crise profunda
nas convenções que nós montamos, que nós articulamos, que nós formatamos, né, para o bom viver, elas estão cambaleantes, né? Nós não temos mais sustentação, para se conseguir viver minimamente, né, dentro de uma sociedade que respeite os direitos das pessoas, né, que respeite as diferenças das pessoas e que a gente possa viver, então, em liberdade, né? É isso que se busca. O bom é avaliar se as nossas atitudes elas fazem bem ou se elas fazem mal, né? Se elas fazem bem, ótimo. O que eu vou fazer, como diz aqui o nosso material também, eu devo perguntar, o que eu vou fazer, ele haverá de ser bom para alguém ou para um grupo de pessoas? Se ele não vai fazer bem a ninguém, é importante que eu não proceda, então, dessa forma que eu estou pensando, né? Então, são muitas as reflexões, né? O pressuposto fundamental, diz aqui, da ética é que, de algum modo, né, seja possível indicar aqueles comportamentos humanos que traduzem um caráter virtuoso, né? Isso é importante vocês anotarem, sublinharem ou guardarem na memória, que é a questão da virtuosidade, né? Comportamento, caráter virtuoso, ou aqueles hábitos de comportamento que, ao contrário, indicam um caráter desprovido de virtude. Essa indicação teórica é justamente aquilo que os gregos chamam de ética e os romanos de moral. Já havia falado nisso, né? Caiu o áudio aí, professor. Se torna apto. Caiu o áudio? Não pode. Agora eu tô... mas tinha parado aí, o senhor falando, eu não escutava. Tá me dizendo aqui, mas eu não... Aqui para mim tá... Aí um pouquinho. Aí? Como é que tá? Não, agora voltou. Voltou? Beleza? Possivelmente mesmo. Então, tá. Obrigado, Guilherme. Obrigadão. Então é isso, né? Nós falávamos então aqui falava da virtude, né? A ética compreende também o estudo dos valores que orientam as ações humanas. Eu estou na página 4, no item 1.1, né? A palavra ética tem sido historicamente usada para designar as dimensões diferenciadas, posteriormente entendidas as virtudes como parâmetros da ação e decisão, como valores. Enfim, a ética compreende também como estudo dos valores que orientam as ações humanas. De outro lado, entende-se por ética as ações habituais pelas quais os homens se conduzem, na medida em que essas refletem o seu caráter e na medida que elas podem ser referidas ao vício ou à virtude, né? O vício ou a virtude, né? Os vícios que, evidente, se fala aqui, não são os vícios, né? Os vícios são os vícios morais, comportamentais, os vícios que nós adquirimos das espertezas, vamos dizer assim, né? Das malandragens, das tramas que muitas vezes se faz para se chegar a se obter um resultado, né? Então, a questão do vício, né? E a questão da virtude, a virtuosidade, tá? Então, não dá para esquecer que a ética fala disso. Da forma que os homens conduzem sua vida íntima, né? A gente avalia no cotidiano, né? A pessoa quer fazer um esquema, a pessoa quer fazer uma gambiarra, a pessoa quer utilizar-se de um meio, vamos dizer assim, escuso para chegar a um resultado. Evidentemente que a pessoa está faltando com a questão ética, moral, né? E nós devemos rechaçar, né? Devemos rechaçar porque vai nos trazer problema ali adiante. E, evidentemente, não deveria ser a nossa postura. Vício moral, a propina propina é uma, né? A propina é um vício moral, né? Depois diz aqui, né, a forma do caráter virtuoso e a sua tradução no nível dos comportamentos habituais.
De um lado, a ética é a qualificação da ação e da decisão humana, à medida que é conforme a virtude e aos valores, né? Diz aqui, por outro lado, a ética é um conjunto dos parâmetros e valores pelos quais se avalia a ação. Evidentemente, aquilo que eu estava falando, né? Se a pessoa tem essa ação, tem essa conduta, a ética acaba avaliando, acaba se fazendo, sim, um juízo de valor, né? Se diz que é feio fazer juízo de valor, mas um comportamento, quando ele não é ético, quando ele é imoral, evidente que nós vamos ficar, né, de olhos abertos, porque sabe-se que poderá isso redundar numa outra situação, né? É um tipo de manifestação, vamos dizer assim, que nós devemos ficar atentos, né? Mais adiante aqui, ainda no tópico 1.1, diz que a ética encara a virtude como prática do bem e logo como promotora da felicidade dos seres humanos. Individualmente ou coletivamente são avaliados, onde são avaliados, os desempenhos humanos em relação às normas comportamentais pertinentes, né? Então, a prática do bem como promotora da felicidade. Se nós formos nos perguntar, né, qual é a finalidade de nós estarmos, para qual nós vivemos, né, quais são os nossos objetivos, qual é o objetivo que nós temos no nosso cotidiano, é justamente a felicidade, né? É a harmonia com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que nós nos relacionamos. Não existe um outro objetivo. Se não é para gerar felicidade, se não é para gerar a harmonia, não tem sentido nós ficarmos laborando só para, vamos dizer assim, montar a riqueza, ou trabalhar, correr atrás de coisas, né, de objetos, ou estabelecer somente uma relação de consumo com o mercado e simplesmente esquecermos, né, da nossa felicidade. E por onde perpassa a nossa felicidade, né? Nossa felicidade, ela está, sim, vamos dizer assim, sendo monitorada, né, sempre pelo mercado de consumo, pelo consumismo, pelo consumo exacerbado, né? É isso que, vamos dizer assim, nós vivemos. Talvez nós não conseguimos ainda parar para refletir o que realmente nos faz feliz. Será que nós precisamos de tanto para ser feliz? Nós precisamos de um pouco, de muito pouco, né? Ou de algumas coisas, enfim, do que nós precisamos para ser feliz? Cada um de nós deve saber ou deveria saber, né, o que nos faz feliz. Se nós precisamos estar necessariamente com o melhor carro, com a melhor roupa, com a melhor casa, ou se nós não precisamos necessariamente dessas coisas, podemos nos largar, nos ver livres dessas coisas. Então, essas reflexões que nós temos que fazer. Não existe outro conceito que não seja a busca da felicidade, né? Nem sempre é fácil atingir-se, né, o conceito de bem, principalmente vivenciá-lo de maneira coerente, né? Não se pode exigir. Aliás, isso é uma coisa que se diz muito hoje, né? Me chama muita atenção há muito tempo. A minha formação também é na área de história, né? Além da pedagogia, sou professor, tenho licenciatura plena, sou psicopedagogo. Me chama muita atenção que hoje se criou as pessoas do bem, né? Então, professor, isso, Karina. Sou professor e pedagogo. Em qual página? Eu estou na página 4 ainda, tá? Obrigado, por nada, Karina. Então, assim, eu me pergunto a questão do bem, né? Hoje, nós mesmos falamos isso no nosso dia a dia, fulano é do bem, esse aqui é do bem, fulano é do mal, fulano é do bem. Aquilo que é estranho, né? Porque é pessoa do bem, fulano é pessoa que não é pessoa do bem ou é do mal, enfim. É uma rotulação, né? É uma intitulação que nós criamos e ela é agora recente, ou recebe outra nomenclatura, pode ser.
Mas se criou muito isso, né? É uma forma também de se fazer juízo, né? Juízo de valor. Fulano é do bem, o outro não é do bem, o outro é do mal, né? Esse é pessoa do bem. Mas ele é pessoa do bem para nós, talvez, né? E nós somos pessoas do bem, para eles, para um grupo de pessoas, mas para outros talvez não sejamos essas pessoas do bem, sejamos inclusive até poderemos ser pessoas do mal, né? Porque esse conceito é um conceito, né, muito, vamos dizer assim, relativo, né? Existe um relativismo muito grande. Não dá para se dizer necessariamente que nós somos, nos intitularmos pessoa do bem, sem nos perguntarmos que bem é esse que se está falando, né? Não produzir o mal, dizia Mahatma Gandhi, já é fazer o bem. Pode ser por aí sim. Né? Esse é para mim, né, no meu conceito, é aceitável. Não produzir o mal já é fazer o bem, quer dizer, também, né, bem lógico, bem, né, como é que se diz? Bem plausível, né? Mas isso vai de cada um, né? Evidentemente, a gente não pode ter aqui a conceituação e querer definir todas as coisas, né? Isso cada um deve fazer a sua avaliação. Mas é uma coisa que vem chamando muita atenção. É um comportamento, vamos dizer assim, que a gente vê um modismo, né? O outro modismo também, esse dia eu ouvi um filósofo falando, não me lembro agora, e ele falava que a questão da empatia, né? A palavra da moda agora é empatia. Tem que ter empatia, empatia, se colocar no lugar do outro. Mas vem cá, como é se colocar no lugar do outro, né? Só se a gente já teve uma experiência anterior, porque se colocar no lugar do outro uma coisa que a gente não vivenciou, e se colocar no lugar do outro quando isso só está no imaginário, quando a gente não se pode colocar efetivamente, né, não se vê muito sentido. Mas, enfim, ser empático talvez não seria, é a palavra que existe, e é uma situação pertinente, sim. Talvez ser solidário, talvez ser compreensivo, talvez, né, se use outro termo, né? Porque ser empático é se colocar no lugar do outro, mas não sentir o que o outro está sentindo, então de nada adianta, né? Porque se eu tenho alguém doente, a pessoa tem alguém doente, eu quero me colocar no lugar dele, só se eu sentisse a mesma coisa que ele sentia. Senão, eu vou ser uma pessoa, então, que eu vou ter uma compreensão, eu vou ter o zelo, que eu vou ter o cuidado, que eu vou ter, né, essa questão de entendimento, mas, né, se colocar no lugar do outro é de se pensar se a gente vai conseguir, né? Eu sei o que tu estás sentindo. Como é que tu sabe o que eu estou sentindo? Não tem, né, como saber. A pessoa vai lá, senta num divã, fala para o seu psicanalista, ou senta na cadeira, que seja, no sofá, fala para o seu psicólogo, fala para o seu psiquiatra, e ele, né, muitas vezes não consegue se colocar no nosso lugar. Como alguém que não tem esse conhecimento, né, técnico, nem empírico, conseguiria se colocar no lugar do outro, né? É estranho. Mas são coisas, são comportamentos, são atitudes, e talvez, possivelmente seja um modismo, né? É um modismo, segundo alguns autores, né? Mas, enfim, da mesma coisa a amizade, né? As pessoas têm amizade, têm muita amizade na rede social, né? E o próprio Zygmunt Bauman, né? Que é aí o mestre do Leandro Carnal, ele diz o seguinte: como é que eu posso ter 5.000 amigos, né? Se eu começar a contar nos meus dedos, eu não tenho 5 amigos. Como é que numa rede social eu posso ter 5.000 amigos? Que tipo de amizade é aquela ali? Claro que trata-se de uma amizade virtual, e a gente sabe. Agora, evidentemente, né, também existe aí um cinismo, uma hipocrisia, porque numa rede social, né, eu mesmo, o Zygmunt Bauman diz, e é fácil a gente desfazer uma amizade, né, sem precisar chegar lá e dizer, olha aqui, ó, eu queria te dizer por isso, por aquilo, que eu não sou mais teu amigo. Não.
é simplesmente bloquear a pessoa e ele não vai lhe incomodar mais. Ele deixou de ser seu amigo sem precisar fazer muito esforço e sem não dar justificativa, explicações e tudo mais. É evidente que essa amizade, né, eu não peguei essa época aí, né? Eu peguei o tempo do questionário, né? Que era um Facebook físico. Né? A gente tinha um questionário, aqueles que são mais ou menos da minha época, sabem? Então era um livro de perguntas para saber o que o outro pensava, o que ele gostava, o que ele não gostava, para ver se fechava com aquilo que também a gente gostava, ver só. Para ele poder fazer uma relação estabelecer uma relação de afinidade, vamos dizer assim, né? Então era um caderninho de perguntas, né, que a gente fazia, qual a comida que você gosta, qual a cor que você gosta, onde você gosta de passear, o que você gosta de fazer. A gente ia mentindo, eu gosto de ler, nunca li nada, mas eu vou botar que gosto de ler, porque fica muito bonito a gente dizer, eu gosto de ler. Ele gosta de ler, qual livro que leu? Agora não me lembro, né? Agora não me lembro de nada. Mas, enfim, era uma forma de se relacionar naquele contexto. É menos importante? Não, não é menos importante, né? Aquele contexto se usava essa ferramenta, hoje se usa essa ferramenta, em outro momento, né? Irão aparecer outros meios de comunicação, né? Outras formas de se relacionar, e nós também acharemos que este que nós estamos usando hoje, né, era banal, era desprezível, era desinteressante, enfim. Mas isso a gente tem que entender que são processos, né? São etapas, não são evoluções, não necessariamente, porque não se trata de evoluir-se, trata sim de se adequar a um modelo que está estabelecido, está programado, né? O mundo hoje ele está todo conectado, né? A gente sabe disso, com o advento na Segunda Guerra da internet e depois com as redes sociais, com todos os acessos que nós tivemos a esse informacionismo, né? Hoje nós vivemos dentro do informacionismo, nós não temos necessariamente conhecimento, nós temos muita informação e tudo o que a gente quer saber, a gente se socorre, né, à internet, aos seus mecanismos, e a gente cria muito pouco também, nós criamos pouco individualmente, nós não fazemos mais as coisas com as nossas próprias mãos, com a nossa própria imaginação, com a nossa própria criatividade, porque é mais fácil atravessar a rua e comprar essas coisas prontas, né, e utilizar-se delas. Para que eu vou fazer? Então, quando se fala em consumo, como se fala em rede social, como se fala nesses aplicativos, como se fala, as facilidades, né? O ser humano gosta da facilidade. Nós criamos facilidade. Pode ver, não aquilo que a gente está ouvindo, mas aquilo que estão querendo nos dizer. Estão querendo nos dizer. Então, facilidades. Aqui você faz bem fácil, em 2 minutos. Tem sentido, em 2, 3, em 10 minutos, 15 minutos já está pronto, 15 minutos chega na sua, 2 minutos chega na sua casa, em tantos dias chega na sua casa. Tem sentido porque o mundo se acelerou a partir, né, dessa revolução tecnológica, a partir da globalização dos anos 90, ali, e o mundo se interligou, se conectou, e evidentemente os processos são muito acelerados e todo mundo está correndo, não sabe por quê, como diria Siddhartha Gautama, né? Por onde as pessoas vão com tanta pressa, né? Onde elas vão chegar com tanta pressa? A gente tem pressa para tudo, porque é assim, não é comigo, não é com vocês, é com todas as pessoas, mesmo aquele que está aposentado, que dizia agora, estou tranquilo, eu vou ficar aqui, vou tomar meu chimarrão, vou cuidar das minhas galinhas. Não, ele vai cuidar de correr para levar o neto para a creche, para levar o neto para a escola, para buscar o filho, para buscar não sei o quê, para cuidar da casa. Está todo mundo nessa roda de samba, né? Então, assim, aquela tranquilidade, né? Até mesmo nós que somos assim, vocês estão fazendo curso de corretagem de imóveis, a gente dizia assim, quando eu me aposentar, eu vou pegar um sítiozinho lá para fora, porque lá está a tranquilidade. Eu vou para a praia, porque lá na praia eu tenho tranquilidade. Hoje, não dá mais para dizer que na praia, necessariamente, na minha praia tem tranquilidade, que bom.
no meu sítio tem lá tranquilidade, que bom, tá no grupo das exceções. Mas a gente sabe que isso já mudou muito, né? Isso já tem uma outra configuração. Então já não é mais assim, porque os processos mudaram, a sociedade, né, as técnicas mudaram, o sujeito está pensando diferente, né, os interesses são diferentes. Então a gente sempre precisa trazer para o contexto, né? Aí fala ética hoje, é isso que eu estou falando ainda na página 4, por incrível que pareça, né? Muito mais problemática, diz aqui, a ética do que a física, né? Se pode chamar, inclusive, de ciência exata, e provavelmente foi por isso que a ética estagnou, né? Eles falam aqui que a ética estagnou, e estagnou mesmo, né? A ética está estagnada, ninguém fala mais no conceito ético, todo mundo acha que é uma baboseira. Eu já vi, inclusive, aí algumas pessoas dizendo que a ética não serve para nada, né? E aí a gente vê, se alguém te diz que a ética não serve para nada, né? Possivelmente também ele não sirva para nada, né? Porque todo aquele pensamento que é histórico, que é milenar, que é base de uma sociedade, da formação de um povo, da conduta de um povo, que está calcado em cima dos costumes, dos hábitos, se diz que aquilo não serve para nada, porque essa pessoa certamente, né, ela também deve estar fora, né, das suas, vamos dizer assim, condições, né, mentais, né, adequadas, né, para não dizer que está transtornada, que está vivendo uma situação patológica, né, porque é evidente que nós estamos do jeito que estamos porque nós não temos, né, vamos dizer assim, não é nem a empatia, tá, que a palavra da moda havia falado, porque a gente não tem olhar e não tem escuta. A gente não escuta e a gente não olha como deveria olhar para as pessoas, para as coisas, para as situações. A gente procura resolver os nossos problemas e, basicamente, uma vez resolvidos os nossos, todos que nos rodeiam, não é problema nosso. Não é e é. Não é e é. Porque um cachorro acuado, ele vai se voltar, ele pode se voltar até mesmo contra o dono, tá? Então, assim, nós temos uma situação que não é de hoje, que já se vivenciou em algum momento, eu já vivenciei, mas que ela é muito crítica. E as pessoas não estão dando bola. É muita gente passando fome, é muita violência, tudo isso. Isso, evidentemente, não está ligado a esse ou aquele político, mas está ligado a um conjunto de situações que vem se perpassando, né, que vem se transcorrendo, né, durante esse tempo. E hoje nós temos um resultado aí nefasto, né? Nefasto. Uma sociedade que continua violenta, ela sempre foi violenta, segundo muitos filósofos, muitos sociólogos. A sociedade sempre foi violenta e foi até mais violenta do que é hoje. Hoje nós temos uma violência, sim, ela é muito violenta, claro que sim, mas, evidentemente, ela é menos violenta. Nós temos, em relação a outros períodos históricos, né? Mas o homem por si só, ele é violento, né? As suas atitudes, porque a violência não se dá somente pelo fato de se utilizar-se de uma arma, de um instrumento, né? Existem vários tipos, a gente sabe vários tipos de violência, né? Talvez até o nosso desprezo, talvez o nosso descaso, né, com o próximo, com as pessoas, isso também seja uma forma velada de violência. Talvez a violência também não tenha sido manifestada quando a gente não o faz com medo da represália, com medo da sanção, com medo de ser reprimido, né, de ser punido. Então, muitos não fazem, não é porque são éticos, muitos não fazem e têm medo de ser penalizado, né, de ser punido. Então, essas são algumas situações da ética atual, problemas éticos da página 4. Bom, avançando um pouquinho para a página 6 do livro, passei para 5, 6 do livro, né? Ali eram problemas éticos.
Agora na página 5, na página 6 é ética e religião. Também a religião, ela, tem o pessoal que diz assim, o Leonel Brizola dizia, né, que a mistura da religião com a política é nitroglicerina, em outras palavras, né? O dia que misturar, e vocês podem pegar aí, ele fala, o dia que misturar religião com política, vai ser nitroglicerina pura, né? Bombástico, aí sim. Mas isso, vamos dizer assim, é milenar, não é de hoje também. Ele não está errado, ele está correto. Religião se misturou, né? O feudalismo era o quê? Né? Antes do feudalismo. A igreja, né? Desde o seu advento, ela sempre esteve, né? Junto ao poder. A religião, né? Esteve sempre atrelada ao poder, né? Aliás, a religião, o clero era o poder. Ele tinha mais poder que os reis, mais poder que os soberanos, que os imperadores, porque eles mesmos diziam, isso está ali, a gente quando estuda o feudalismo, quando estuda esse período histórico, né, a gente vê que eles diziam que eles tinham mais poderes porque eles falavam com Deus, eles estavam conectados com Deus, né? Então nessa era medieval, né, medievo ali, o pessoal se dizia, né, que estava conectado com Deus. Qual livro tu queres? Qual livro? Esse aqui, livro físico, nós temos hoje o livro Apostila. Nós temos no nosso site aí, no AVA da Colégio Uni RS, tu abre ali no TTI, tu vais abrir no TTI, vai logar com o teu CPF e vai entrar no conteúdo. Ali vai ter o conteúdo de ética, tá? Vai poder acessar ali, ó. E a Nilmara, né? Maristela, ok. Maristela Soares, obrigada. Ok. Maristela. Então, ética e religião, nós temos hoje aí, nesse contexto, nesse momento, né? Nós temos uma situação das igrejas estarem atreladas à política. E que antecedeu também, a igreja estava atrelada à política também, só que outra igreja. Tá? Então, isso também não é uma situação nova, tá? Porque a igreja, como qualquer outra instituição, ela precisa de representatividade, né? Para assegurar o seu funcionamento, para assegurar o seu negócio, né? Então, evidentemente, ética e religião se misturam, né? Ética e religião se misturam, claro que sim, né? Portanto, porque o indivíduo se incline a legitimar, né, um determinado conjunto de regras, é necessário que eu veja como tradução de algo bom para si e diga respeito ao seu bem-estar psicológico, que se poderá chamar de seu projeto de felicidade. Baseado aí no seu projeto de felicidade, né? O problema de felicidade são variados, dependendo de diferentes traços de personalidade, de regras morais, devem valer para todos, né? Se cada um tiver a sua regra, a própria moral desaparece. Então, como despertar o sentimento de desejabilidade para determinadas regras e valores, de forma que não se traduz em mero individualismo? A religião é uma forma de despertar esse sentimento de desejo em seguir determinadas regras. Claro que a religião, o Estado, quando ele se forma, a gente pode ler lá em Foucault, tá? O Estado, quando ele se forma, a primeira coisa que, antes dele se formar, aliás, quando se forma, não, antes dele se formar, se forma a religião. A primeira coisa que ele escolhe é a religião. Qual religião vai pautar a nossa sociedade? Tá? É assim que se forma um Estado. Ele vai procurar primeiro a religião. Por quê? Porque a religião é que vai conduzir, né, vamos dizer assim, as pessoas, né? É a igreja, né, que vai conduzir, né, essas pessoas, que vai orientá-las, que vai discipliná-las, que vai, vamos dizer assim,
em algum momento, por que não dizer, torná-las, né, parte, refém, inclusive, né, de muitas situações, né? Então, quando se forma o Estado, a primeira coisa que se escolhe é a religião. Ética e política, né? A ética e política é um tema muito debatido, né? Pois a ética e a política são instrumentos pelos quais os homens podem transformar a sociedade. Essa é a ideia da política, né? Transformação da sociedade, a democracia, a democracia, principalmente através da democracia, nós vivemos num país, vamos dizer assim, democrático, né? E, evidentemente, que a democracia ela vamos dizer assim, um instrumento de mudança, né? Um instrumento de mudança. Para a transformação da sociedade. Transformação da sociedade. Eu não sei se ela transforma a sociedade, né? Talvez ela mude a sociedade, mude de um jeito para outro, de uma forma para outra, mas transformação acho que é muito forte, né? De falar em transformar uma sociedade. Transformar como assim, né? Tu vai se transformar uma sociedade através da política, né? A política tem que transformar o sujeito, não é assim? Tem que transformar o sujeito transforma a sociedade. Aqui eu estou parafraseando o Paulo Freire, daqui a pouco eu vou dizer professor esquerdopata, mas tem que transformar o sujeito, porque o sujeito é que transforma a sociedade. Né? Como é que nós vamos transformar? O que foi transformado até agora? A gente avançou, né? Embora a nossa democracia seja muito nova, muito madura, né? Aliás, muito verde, né? Não madura. Ela ainda precisa de muitos avanços, né? Então, nós não transformamos nada, nós saímos, sim, de uma condição e passamos para outra condição. Mas transformar é muito forte. Eu acho que mudar, né? Mudar, eu acho que seria o termo mais adequado, né? E transformar é profundo, né? Uma transformação. Então, eu vou transformando cada processo que existe político, ele transforma, ele não transforma, ele muda. E às vezes ele muda para o antigo, às vezes ele muda para o novo. Enfim, às vezes ele não muda mudando, como dizia o Ibsen Pinheiro, né? Vou mudar não mudando. Ele era um frasista também, então isso a gente tem que refletir o que estão querendo nos dizer, né? Ética e política, né? A gente sabe que a ética não é só na política que não existe ética, é no dia a dia não existe ética, é na fila do supermercado não existe ética, é na fila do posto de saúde, na fila do ônibus, na fila de qualquer coisa, né? É na prioridade para esse ou aquele sujeito, né, usar um equipamento público. Então, essa questão não é só na política, né? O político é um ser humano que sai de dentro da sociedade, ele não é o ET, né? Ele não é escolhido de outro plano, não. Ele não vem nem do céu, ele não vem nem do inferno, ele vem daqui do nosso meio. Então, nós, vamos dizer assim, de uma certa forma, o colocamos no poder, né? Ética e direito, também na página 6, né? Segundo Hegel, por meio do ético, o homem tem direitos, na medida em que tem deveres, e deveres na medida em que tem direitos. Isso, né, é importante nós falarmos para os nossos filhos, né? Segundo Hegel, então, por meio do ético, o homem tem direitos na medida em que tem deveres, e tem deveres na medida em que tem direitos, né? Não é só a questão dos direitos, é os deveres também. Todo mundo sabe dos seus direitos. Eu tenho direito nisso, mas eu tenho direito. No quê? Não sei, eu tenho direito. Naquilo. Por quê? Onde é que está? Não sei também, mas eu tenho direito. Quer dizer, direitos nós temos sim, mas temos que ter a contramão. Valeu, né? Tá quente aqui, não. Valeu. Então, direitos e deveres, né? Ética e direito.
Tendo a questão do direito, nós vivemos aqui um momento de contestação, um momento muito complicado, né? Todos os campos, vamos dizer assim, das relações entre as pessoas e nas relações também que dizem respeito às instituições, né? Muito se clama, hoje existe muito movimento de todos os lados pleiteando direitos e estão se estendendo direitos, e não estou falando se eles são legítimos ou não, e para atender, né, a muita coisa que ficou represada, só na forma da lei. Mas nós precisamos mudar a nossa consciência, não é só a regra jurídica, né? Nós precisamos nos educar, nós precisamos nos contextualizar, precisamos entender, né? E esses processos são, vamos dizer, são de mudanças, né? Em função de comportamentos que ficaram represados, né? Nós, há bem pouco tempo, nós tínhamos não peguei ali a colocação que a pessoa fez, passou rapidinho. Então, a pessoa queria falar ali, podia ter falado um ponto, eu perdi ali a leitura, mas enfim, se quiser falar, fica à vontade aí. Um momento de muito rebeldia, de muita reivindicação, de muito casuísmo, de muita também judicialização, né, como diz o Leandro Carnal, tudo hoje é judicializado, né? Tudo hoje é politicamente correto. Claro que tem que haver correção, tem que haver ética, comportamento adequado, tudo mais, né? Mas tudo gera, né, até mesmo um elogio hoje pode se tornar vamos dizer assim, um litígio, né? Chamaram uma mulher de bonita, né? Chamaram um homem de bonito, fizeram uma pessoa isso, aquilo, né? Fazer um elogio pode se tornar um assédio, pode se tornar uma coisa. Então, assim, tem os excessos, né? E os excessos a gente não consegue, talvez a gente acaba dividindo muito a sociedade no sentido de que não se consegue estabelecer o que é um excesso e o que que deixa de ser um excesso e até mesmo às vezes é um outro tipo de manifestação. Então vai se criando eu entendo que vai se criando um ódio, né? Um ódio velado, E é isso talvez que fique represado e acabe acontecendo no nosso cotidiano. Diariamente, né, a gente vê aí situações violentas em virtude de coisas banais, né? No trânsito, no supermercado. É verdade, Antônio Carlos, é isso aí. Eu concordo contigo, é o que eu estava também referindo. É muito mimimi, tudo é ofensa, né? Tudo é ofensa. Mas a gente vê aí quanto litígio tem ocorrido, Raquel, no Carrefour, né? A gente viu duas situações. Não o Carrefour em si, porque as pessoas que estão lá no Carrefour, talvez o Carrefour, não vou fazer juízo de valor, seja cúmplice disso tudo, mas enfim, situações em que se perde a vida, né? A vida tem muito pouco valor nessa sociedade, né? Pouquíssimo valor. E isso aí já perpassa, já ultrapassa, né, os limites, não é mesmo? Aqui na cidade hoje mesmo nós vimos uma situação inusitada aqui, que foi de violência também, violência por coisas banais, né? E assim tem sido, né? Se morre por coisas banais, por objetos, se morre por valores, se morre por estar no lugar errado, né? Então, é muita violência, né? É muita discórdia, é muita divisão. E a divisão, talvez, né, não seja só de opinião, né? Talvez a gente viva um momento muito tenso, um momento de muita perturbação, vamos dizer assim, social, em que nós acabamos, muitas vezes, né, entrando e tomando atitudes que são extremas, né? E isso vai, evidentemente, nos trazer, e nos traz mais problemas, né? Vai nos
tornando a nossa vida aí praticamente um inferno. Então a gente já não tem mais paz na rua e também já não tem mais paz dentro de casa, e como dizia minha avó, ela dizia, a televisão é o Satanás, e eu não sabia o que ela queria dizer. Eu disse, como é que televisão pode ser o Satanás? Se é só para a gente ver a novela, é para ver um filme, vó, como é que é o Satanás? E ela tinha razão. A televisão, né, entre aspas, as mídias, né, elas são o Satanás mesmo, nesse sentido figurado, eu quero dizer, né? No sentido de que ela traz para dentro das nossas casas, né, a formação, a opinião formada, pronta, né, daquilo que é certo e daquilo que é errado, né? Também, os valores também se invertem, é verdade, os valores estão invertidos, né? E já comento sobre isso aí. Mas ela traz para dentro da nossa casa a opinião pronta, aquilo que é bom comer, que as pessoas devem se comportar, o que elas devem dizer, porque as pessoas vão atuando e a criança, principalmente a criança ou adolescente, ele vai estabelecendo, né, os seus conceitos e a sua forma de agir, ele vai espelhando naquilo que ele ouve, naquilo que lhe é falado, né? Então é evidente que ele, nessa fase, em determinadas fases de desenvolvimento, né, ele, aquilo vai formar, vamos dizer assim, vai moldurar, né, o seu comportamento, né? E ele vai reproduzir, porque a criança ela reproduz muito do que os adultos fazem, quase tudo que os adultos fazem, elas reproduzem. Aí diria, tá, mas e o pai não vai dizer que não? Sim, mas o pai, ele sai, a mãe sai, e ele fica mano a mano, frente a frente com a televisão, com o celular, com o tablet, né, com os amigos que vão ali, né, criando todo um conceito para ele, vai treinando, né, aquele sujeito, e daqui a pouco né, ele não tem mais a relação de família, né? Então ele está sendo hoje o nosso professor hoje não é mais o professor da escola. O nosso professor hoje é o youtuber, né? Como é que se diz aí, o pessoal diz, são as pessoas que formam opinião, né? São aqueles que que as pessoas seguem, né? São eles que vão balizar, que vão dizer o que é bom, o que é ruim, o que se deve, o que se não se deve fazer, porque o pai e a mãe precisam trabalhar, evidentemente, né? Já não tem os influencers, exatamente, o Anderson, os influenciadores, e bota influenciador nisso, né? É, influencer, Maristela, é verdade. Bota influenciador nisso, né? Bota influência nisso aí. Influência já pensada, arquitetada, não é nem de improviso, né? Então, hoje o professor já não tem mais o domínio sobre a classe, né? O professor antes ele tinha autonomia, ele mandava na sala de aula, né? E ele reprovava e isso era e hoje não, hoje o professor raramente reprova, né? Raramente os alunos são reprovados e quando são reprovados possuem mais uma dezena de chances de tentar resgatar aquele prejuízo, vamos dizer assim, e acaba se, vamos dizer assim, trocando de etapa, de série, que é o caso dos dias de hoje, né? Do aluno sem o aluno estar preparado. Isso mais lá adiante vai trancar porque ele queimou etapas, né? Ele queimou etapas, ele não vai conseguir, vamos dizer assim, abarcar, né, aquele conhecimento necessário para desenvolver-se, né, com mais autonomia. Claro que o mercado não está preocupado com isso, está preocupado em formar mão de obra, né? Mão de obra escrava para trabalhar, não precisa, sabe, ler, escrever, né? Preenche os requisitos básicos aqui, beleza, né? Vai fazer aí um serviço para ganhar o que todos mais ou menos ganham, né? Porque todo mundo ganha mal mesmo, afinal de contas, né? Nós estamos vivendo um outro processo de escravidão, uma escravidão só que agora legitimada, né? E já não é de hoje, né? Há muito tempo, né? Uma escravidão que agora tem, né? Fundamentação, tem respaldo jurídico, tudo para que ela possa se desenvolver. Então, somos escravos, né? Das coisas, dos objetos, dos formadores de opinião, somos escravos de tudo, né? Principalmente do mercado consumidor, tá? É verdade, escravidão.
Tá falando da escravidão, não peguei tudo ali. Escravidão com nome e sobrenome, é verdade, nome e sobrenome. Nós somos escravos. Hoje tem que ter escudo. Antes era Pinochet, hoje é Piaget. Antes era Pinochet. Eu lembro do canal que diz que a mãe dele dizia que antes era as teorias, né, o teórico que ela utilizava eram os conteúdos, né, de Pinochet. E hoje a gente usa o Piaget. Inverter a carteira de trabalho para nos enganar. Inventar a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é a forma de legalizar a escravidão. E dizem ainda, né, que o mundo haverá de ter no mundo um salário mínimo mundial, vamos dizer assim, porque não haverá mais emprego. E hoje a gente vê que o emprego, com os direitos mesmo trabalhistas, já pouco existem, né? Hoje metade da população está trabalhando na informalidade ou na informalidade, né? Então, não estão, vamos dizer assim, não são pessoas que têm aí o seu contrato de trabalho, né? Não estão dentro da formalidade, né? da convenção trabalhista. Então, são pessoas entregando, fazendo bico, fazendo uma série de trabalhos, vamos dizer assim, de atividades, né? De prestação de serviço, mas já não tem mais espaço para aquele tipo de empregado clássico, né? Sim. Aqui em Viamão nós tivemos um caso típico aqui, de uma escola aqui, que o aluno pichou, a professora fez ele pintar, e a professora sofreu uma sérias consequências, né? Também eu estou vendo, não sei se é verdade, também acho que vocês viram também no Facebook, um juiz lá do Nordeste lá deu a sentença para o professor que tirou o celular do aluno e ainda fez uma saudação para o professor, fez uma homenagem para o professor e fez todo ali, né, um relato, vamos dizer assim, né, um conclusivo ali da sua ação, da sentença, fez uma sentença, em que ele homenageia o professor e diz que o professor foi muito correto em ter de tirar o celular do aluno, porque o aluno foi para a aula para estudar, né, e o professor é soberano e que, né, ele, enfim, fez toda uma construção ali muito interessante. Então, assim, hoje, né, o professor hoje não tem mais o respeito, vamos dizer assim, o próprio processo político, o próprio processo tratou de desconstruir, né, de desmistificar, de desconstruir a figura do professor e da instituição, né? Bom, vamos adiante então. Ética e religião, ética e política, ética e direito, ética e o trato social, né? Aqui no final da página 6, a sociedade, né, muda com o passar do tempo e também mudam os homens que a compõem. Na Grécia Antiga, por exemplo, a existência de escravos era perfeitamente aceita. Pessoas não eram consideradas iguais entre si. O fato de umas não terem liberdade era considerado normal. Hoje em dia, ainda que nem sempre respeitado, os direitos humanos impedem que alguém ouse defender explicitamente a escravidão como algo correto. O homem vive em sociedade, convive com outros homens e, portanto, cabe-lhe pensar de como deve agir perante outros. Trata-se de um questionamento fácil de ser formulado, mas difícil de ser respondido. Essa é a questão central do trato social, né? O contrato social ou o trato social, tá? Que fala, né, que cabe pensar, né, como deve agir perante outros, né? O homem vive em sociedade, convive com outros homens e, portanto, cabe pensar de como agir, tá? Para nortear as ações de sociedade, na página 7, é preciso possuir critérios, valores, estabelecer relações e hierarquias entre esses valores, né? É claro que a família tradicional, que tanto se quer, ela é do século XVII, 1600 em diante, tá? Século XVII é a chamada família tradicional, que era composta por marido, mulher e os filhos. O marido trabalhava, a mulher cuidava da economia da casa, né? Ela
além de parir, ela fazia todas as tarefas atinentes ao lar. E, evidentemente, que trabalhar fora, nem pensar que é uma coisa muito recente. Isso é a chamada família tradicional, também seria, muitos dos nossos povos tradicionais aí que têm os seus modos de vida e tal, e a sua forma de organizar-se, né? Mas o que nós temos hoje é uma família muito diferente, né, de uma, duas décadas, de poucas décadas atrás. Hoje nós temos a família aí com poucos membros, né, no máximo 2 filhos, em média, né? Nós temos a famílias aí constituída não somente por homem e mulher, mas por homens ou só mulheres também, tá? Esse é um contexto diferente, né? Não se trata aqui de estar fazendo juízo de valor, se é correto ou incorreto, se é bom ou se é ruim, é o que nós temos hoje, tá? Então são várias... Ó, o Ariel tem um cachorrinho, ó. São várias as concepções, acho que é um pincher ou um fox, pelo latido. O tema respeito é central no trato social e também é complexo, pois remete a várias dimensões das relações entre os homens, todos de respeito, mas em sentidos muito diferentes, né? Pode-se associar respeito à ideia de submissão também, né? Uma coisa é respeito e outra é submissão. Porém, também pode vir da admiração, da veneração, né? Porque é mais velho ou porque é sábio, né? Mas isso não é basicamente da nossa sociedade, a questão de olhar, né? Hoje nós somos um país de idosos, basicamente, nós somos um país de idosos, né? Já não somos mais um país jovem, como foi nos anos 70. Nós temos uma população de muitos idosos e, portanto, né, nós ainda não aprendemos a lidar com o idoso, né? A tratar como trata os japoneses, por exemplo, uma cultura muito diferente, claro, não dá para se comparar, mas os japoneses tratam os idosos como pessoas que podem lhes passar ensinamentos, que são tratados quase como sábios, né? Tem sabedoria. E eles aproveitam dessa sabedoria para repassar, né, para os mais jovens, tá? Então, na escola japonesa, por exemplo, os alunos ficam na escola, né, até os 10 anos, aprendendo para a vida, né? Aprender para a vida. Então, eles ficam aprendendo a fazer coisas que são do cotidiano, que vai aparecer em algum momento das suas vidas. Porque o que nós vemos hoje, né, na nossa cultura, e nós temos usado, e hoje eu falava isso, pouco da nossa criatividade, né? Poucos dos nossos recursos, do nosso intelecto, né, do nosso improviso, e nós temos pego muita coisa pronta e nós não temos mais despertado para a criatividade, né? Então, se cria muito pouco. Os nossos filhos, por exemplo, né, basicamente, eles não sabem utilizar muitas coisas que, em algum momento, vamos dizer assim, eles poderiam, né, se safar de situações ali complicadas, não consegue, muitas vezes, fazer o seu próprio alimento, elaborar, não consegue fazer um preparo de um alimento, de uma roupa, enfim, né, tarefas simples, leves, que são para a vida, né, para que estão relacionadas à sobrevivência dessas crianças. Eles já não temos mais as escolas técnicas que ensinavam, né, as escolas polivalentes, que ensinavam a fazer atividades como, por exemplo, costurar, né, como, por exemplo, fazer um bolo, como, por exemplo, medir a pressão, medir a temperatura corporal, fazer um mochinho lá em técnicas industriais, né? Técnicas comerciais, preencher um cheque, uma promissória, se já não tem mais, ou preencher papéis, né? Preparar um ofício, um requerimento.
Então, nós hoje nós estamos vazios nesse campo aí, avançamos, né? O mercado avançou em termos de tecnologia, nos deu acesso, né? Em função da relação também forte, de novo, com o consumo. Mas, assim, a criança, ela tem que ter, né? A sua formação, ela precisa de autonomia, né? Todos nós precisamos de autonomia. Nós temos que viver com autonomia, saber fazer, saber desempenhar determinadas tarefas, que são tarefas do nosso cotidiano que não estão nos livros. Elas não precisam estar nos livros, né? O Issam Itiba, né, que é um educador que eu gosto muito, que é um oriental que já faleceu, e ele falava muito de preparar as pessoas para a vida, né? A escola deveria preparar para a vida. A escola não prepara para a vida. A escola prepara para o mercado de trabalho. A escola prepara para a gente ser empregado. Né? Se ela preparasse para a vida, hoje prepara para a gente trabalhar, mas não prepara para a gente poder atender minimamente o nosso cotidiano, a nossa casa, as nossas atividades domésticas, nossas atividades, né, seja elas quais forem. Tá, então, a função da escola hoje é praticamente de treinamento. Se fala muito em Vygotsky, Piaget, tal. É muito bonito tudo isso. Mas quando se fala, né, em Piaget, devia falar assim, interação do sujeito com o objeto. Do sujeito com o objeto. Em que momento na escola se trabalha sujeito e objeto? Não se trabalha o objeto, se trabalha o sujeito. O pessoal fala, isso aqui é uma pitangueira. Mas ele nunca viu a pitangueira. Por que não pega a aula de biologia e faz a aula de biologia num parque? Faz uma aula de biologia num pomar? Faz uma aula de ciências num zoológico? Né? E assim faz uma aula de história numa catedral, numa igreja, num museu de artes do Rio Grande do Sul. Por que não se faz isso? Por que se faz só em sala de aula, só olhando figuras? As pessoas nunca tiveram contato com o mundo, são pessoas formadas, né? São formadas dentro de quatro paredes, né? Não tem contato com o objeto, mas, teoricamente, ela tem contato com o objeto, sim, segundo a proposta político-pedagógica das escolas. Então, o que nós temos hoje, nós temos uma forma de estímulo-resposta, treinamento nós temos. Nós somos treinados, nossos filhos são treinados. Então eu pergunto, o que é ética? Ética é o comportamento virtuoso, né? Daquilo que faz bem, daquilo que é bom. Então responda. Eu pergunto depois na prova, o que é ética? Aí eu respondo essa mesma coisa, está certo. Tirou 10. Beleza. Ele sabe repetir tudo direitinho. Está aprovado. Mas deveria ensinar a pensar, né? Deveria dizer assim, nas tuas palavras, então, tu me diz, Paulinho, o que tu entende por ética? O que tu entende por que seja biologia? O que tu entende que seja uma igreja? Fala nas tuas palavras, quero saber, como tu conceituaria? Né? Aí, não, as pessoas não são preparadas, a gente tem uma formação de papagaio. A formação de papagaio. Eu mesmo aqui do lado de cá estou sendo um papagaio, né? Eu estou reproduzindo o assunto dos outros, claro que eu estou questionando, eu estou concordando com algumas coisas, sim, eu também não estou aqui para ser o discordino, mas também discordo de muitas coisas, né? Porque é uma autonomia que nós temos aqui na escola, na nossa formação, é uma formação livre, para formar pessoas autônomas, para que saibam que o mundo não são só dos formulários, que não são só da formalidade, mas também do feeling, do comportamento, do preparo, da experiência, né? E assim a gente está aqui no mercado já há décadas, né? Com mais de 10 mil alunos, né? E com os professores aí muito bons e alguns até com muito tempo, que é o meu caso, que sou hoje o mais velho na escola em idade e idade e tempo da escola também, nos dois, né? Nos dois. Bom, vamos lá. Tá, então aqui eu falei da ética do trato social, depois eu falei da ética e ciência, né? Quando fala da ética e ciência ali, fala dos experimentos, né? A sociedade gasta muito com experimentos, com ciência, com armas, né? Para se
para se protegerem, né? Para se ameaçarem. Tudo isso é muito simbólico, vamos dizer assim. Tudo isso é mais no campo da promessa, mais no campo daquilo que é, vamos dizer assim, simbólico, do que realmente se espera que vá acontecer, tá? Mas então se gasta muito, né, em pesquisas para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais poder, para ganhar mais recursos, enfim. Né? Então, a ciência ela explora os países de terceiro mundo, principalmente, né? Os países mais poderosos, os países que possuem uma economia economia mais importante, né? E eles exploram os países de terceiro mundo, buscando aí as suas riquezas, vamos dizer assim, riquezas minerais, vegetais, todo tipo de riqueza, né? Para justamente usar essa riqueza para formarem ali a sua indústria farmacêutica, para formar ali a sua indústria alimentícia, para formar a sua indústria da homeopatia, e assim por diante, né? Utilizando recursos da fauna, da flora, explorando de toda sorte o solo, adquirindo, comprando, né? Explorando o espaço aéreo, explorando o espaço territorial, inclusive, né? Porque muito se compra aqui, já se fracionou o país, já se vendeu parte da nossa riqueza, vamos dizer assim, já foi o ouro, já foi a prata, já foi diamantes, já foi muita coisa, já foi embora daqui, já foi o pau-brasil, né? Já vai o nosso petróleo também, já vai um monte de coisa vai embora daqui. E tem sido assim ao longo da nossa história, né? Então a ciência também ela utiliza, né, a sua forma exploratória, vamos dizer assim, utilizando os animais para cobaia, tudo isso, para fazer experimentos, né? Ah, é proibido? Sim, a gente sabe que é proibido, mas também existe muita coisa que é proibido lá, mas que não é proibido aqui, porque a nossa legislação é diferente aqui. Esses países, quando se instalam suas empresas aqui no Brasil, aqui eles podem fazer coisas que lá nos seus países de origem eles não podem fazer. Como eles podem vender produtos que contêm componentes que lá são proibidos e aqui, lá são cancerígenos, lá são isso, são aquilo, aqui não, aqui pode se utilizar e eles podem, portanto, nos vender. Né? Então, ética, a ciência também, né, ela precisa fazer uma revisão, né, no seu conceito ético moral, né? Política e cidadania, né, na página 88, tá? Diz ali, para termos um bom e perfeito desenvolvimento social e moral, devemos ter basicamente o sentido do conhecimento que nos é garantido pela lei maior e segui-lo. Acredite que os indivíduos, né, possuem valores e legitimam as normas da cidadania e as leis quando, sem controle externo, regem sua conduta pelas normas éticas e morais da cidadania. Esse é o problema, né? Conduzir, né? Conduzir-se pelas normas éticas e morais de cidadania, né? Sem precisar acionar os dispositivos legais, ou seja, as regras, as leis, né? Como exemplo, alguém que não rouba por medo de ser preso não segue realmente a norma não roubar, e sim apenas a segue temporariamente por medo de castigo, né? E na certeza da impunidade, não a seguirá. Né? Quando tem impunidade, a gente conhece bem esse termo impunidade, é evidente que as pessoas não seguem a regra, né? Porque sabe que haverá ali adiante, né, um abrandamento, né? No mínimo. E os indivíduos que seguem realmente a regra, independentemente de serem punidos, caso sejam descobertos, são os indivíduos que realmente legitimam as normas de cidadania e as leis. Ou seja, se estiverem convictos de que essa regra representa um bem moral, seguirão a regra. Bom, isso é para todos nós, né? Não tem ninguém olhando. Tem uma frase, né? E aí, de autor, não sei se desconhecido ou não, mas não importa, que diz o seguinte: comportamento ético é aquele comportamento que nós temos quando ninguém está nos vendo, né? Aquele é o nosso momento ético, mais ou menos assim.
né? Sempre que alguém não está vendo e nós temos um comportamento, aquele é o que realmente, né, demonstra, espelha esse mesmo comportamento, né? Então, ninguém está vendo, não tem problema. Eu posso pegar, eu posso fazer algum ato ilícito, né? Ideologia, né, vem de ideia, né? Ideologia, eu também quero uma para viver, né? Ideologia, tem muita ideologia envolvida, todo hoje é muito ideológico, né? Todas as condutas são muito ideológicas. Ah, mas isso aí é ideologia de direita, ideologia de esquerda, é ideologia disso, ideologia de gênero, ideologia de não sei o quê. Ideologia vem de ideia, né? Ideia. Então, eu tenho muita ideologia, mas qual o tipo de ideologia, né? Que elas são muitas, as ideologias, e elas não são boas, não são ruins, ou são boas e são ruins, afinal de contas, né? O que vem a ser ideologia? Bom, diz aqui, né? Quando se reflete sobre os ideais éticos, pergunta sobre os critérios da moralidade. Por exemplo, diante de uma situação de afirmação sobre a validade dos fins justificar os meios, é preciso reconhecer que fins e meios são conceitos relativos, como a direita e a esquerda, depende de onde se encontram, pois um define o outro, né? Isso já dizia aquela frase clássica de Maquiavel, né, no Príncipe, que dizia que os fins justificam os meios, né? Quer dizer, o meio que tu chegou lá para atingir o objetivo, né? O fim, né? O resultado justifica tudo que eu fiz para chegar lá. Então, quer dizer, as pessoas aqui estão dizendo que, então quer dizer que eu posso matar para obter um resultado? Não, não pode, né? Mas se eu fizer e ninguém saber, eu justifico? Não, não justifica, né? Os fins que ele quis dizer ali, né? Há também aí essa questão de interpretação, né? Alguns autores dizem que o fim que ele quis dizer é o seguinte: eu vou me utilizar de determinados, nesse caso, né? Nesse caso, eu vou me utilizar de determinados mecanismos, de determinados instrumentos para chegar ao meu objetivo e não importa quais sejam esses mecanismos, quais sejam esses meios. O importante é que eu atingi meu objetivo. Né? Alguns dizem, então se eu matei, eu consegui chegar no meu objetivo, beleza, está justificado? Não, não está justificado. Mas a interpretação não é exatamente por aí. Né? Muito do que se diz de que alguém disse, não estou que nem a Dilma, né? Na realidade não se disse, né? Muito do que se diz que as pessoas disseram em determinado momento, possivelmente houve ali uma questão de interpretação, né? Foi muito mais complexo, muito mais metafórico. Então, claro, é preciso que a gente faça reflexão, o ato de refletir, de pensar, né? Isso é próprio do ser humano. O ser humano é um ser pensante, né? O atalho que se usou, é verdade. É como eu cheguei lá. Mas tu fez um monte de coisa para poder chegar ao teu objetivo, tu passou por cima de um monte de gente. Bom, mas eu cheguei ao meu objetivo. Isso se justifica. Justifica para mim, né? Mas falando do conceito ético, é injustificável, né? Porque dependendo de como a gente tem que agir para obter um resultado, né, é preciso a gente fazer um autoquestionamento se vale a pena realmente a gente, né, se empenhar, né, e se expor e tomar determinadas decisões para atingir um objetivo que não sei se vai ou não trazer felicidade para as pessoas, né? As pessoas deveriam estar preocupadas com a sua felicidade, né, e não estar preocupada com atingir objetivos, porque na realidade a gente não vive aqui, não deveria viver aqui somente com espírito de competitividade, né? Porque lá no fundo, ou não muito lá no fundo, daqui a pouco tem uma bandeira quadriculada que vai nos dizer que chegamos ao fim, né? Que não vale a pena determinados esforços. Mas isso, né, não deve, deve partir de cada um, né? Cada um tem que fazer a sua reflexão
para saber qual é o melhor caminho para se conduzir, né? Em algumas aqui culturas se diz que o egoísmo é considerado, na maioria delas, né, como essência da imoralidade, pois a ética a contraria, né, aos interesses individuais imediatos, né? Dizem aqui, então, que o egoísmo é considerado, né, uma imoralidade, né, ser egoísta, né? Eu também acredito que seja imoral ser egoísta, né? Porque a gente vê aqui, principalmente nas fatalidades, a gente vê principalmente agora, a gente viu na pandemia, a gente vê quando existe aí episódios climáticos, vamos dizer assim, né? Quando há aí enchentes, quando há temporais, que as pessoas inflacionam, vamos dizer assim, né? Os seus produtos não chegam nem a deixar no mesmo preço para fazer um lucro sobre aquele miserável, aquelas pessoas que estão numa condição muito adversa naquele momento, né? Então, realmente deveria ser tratado, né, essa forma de egoísmo, né? Se bem que o egoísmo é inerente ao ser humano. O ser humano, quando nasce, as primeiras palavras quando ele começa a falar, né? As primeiras palavras é meu, né? Uma delas é o meu. Isso é meu, né? Ele é meu. Ela é minha. Ah, isso aí sim tem muito a ver conosco aqui no Rio Grande do Sul, hein? Ela é minha. É bem assim, ela é minha e se não for minha, não será de ninguém. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que há, recentemente, aí, há uma pesquisa que no Brasil foram mortas 2.400 e poucas mulheres, e só o Rio Grande do Sul matou mais da metade. Ele tem aí mais de 1.000 e tantas mulheres que foram mortas, né? Em função, né, dessa situação de posse, vamos dizer assim, que eu tenho isso como posse, né? As pessoas se apropriam das outras, né? E nós temos esse contra nós, eu digo contra porque é um índice, é uma estatística ruim, né? Esse feminicídio aí, que é mais da metade de todos os outros estados da federação, não é pouca coisa, é muita coisa. Isso deveria, né, não se trabalha, né? Isso não se trabalha profundamente. A gente não vê nenhum trabalho em cima disso. Se vê muito mimimi, como diz o colega ali, mas isso aí, essa questão do machismo, a questão do que é peculiar o nosso estado, isso está demonstrado nos números, tá? Nos números da Secretaria de Justiça, Segurança e Justiça, sei lá como é que se diz hoje, tá? É um número, assim, extremamente preocupante, né? Deveria ser preocupante. E deveriam, sim, se fazer políticas, e se faz, né? Não sei se elas são frágeis, vamos dizer assim, mas se tem algumas políticas, mas nós também temos que começar a mudar isso dentro de casa, temos que começar a mudar isso na escola. A regra por si só, ela não é mais importante do que a educação. A regra precisa ser feita, né, para coibir, né, para punir, para tentar evitar, né, para educar, mas também é preciso o trabalho da escola, o trabalho dos pais, a conscientização, né, das pessoas nesse trabalho de corpo a corpo, né, dentro das suas casas, né? Porque, como eu disse, as crianças elas repetem aquilo que os adultos fazem, né? Elas reproduzem as atitudes. E os traumas, né, que são muitos também, que ficam, né, e poderão ser reproduzidos, e se não forem reproduzidos, poderão se alongar, né, ao longo da sua existência, ficar por muito tempo nos seus registros, né? Então, esse aí é um dado extremamente preocupante que nós temos aqui, particularmente no Rio Grande do Sul.
A alienação do homem para o trabalho, né? O próprio filme do Chaplin, nos tempos modernos, né? Demonstra bem isso, né? A gente come rápido, come dentro do carro, come em não sei quantos minutinhos para poder trabalhar, para poder sobreviver, né? Para não perder o emprego, enfim, isso faz parte das nossas vidas, né? Humanização do trabalho, né? Eu acho que o trabalho cada vez ele é mais desumano, ele é mais impessoal, né? Já não se tem mais um cuidado, vamos dizer assim, com o sujeito, com a pessoa, né? As instituições, a prestação de serviço, as instituições financeiras, eles não falam mais com o seu cliente, né? Eles só vislumbram atender o cliente bem quando o cliente possui um potencial, vamos dizer assim, econômico, uma condição econômica, um sujeito abastado, um sujeito que, né, que possui, então, ali recursos, né? Então ele é atendido com uma certa um diferencial, vamos dizer assim. De resto, as pessoas são tratadas, tanto no trabalho quanto na prestação de serviço, como seres aparentemente desprezíveis, né? Então, a alienação é muito grande, né? Porque nós trabalhamos muito, ao contrário do que se diz, e recebemos muito pouco. Todos nós recebemos. Podemos receber um mais que o outro, mas é muito pouco ainda, né? Os salários são parcos, né? O tipo de escravidão que nos submeteram, que nós nos submetemos, né? Ética e civilização, e aí já pula para a página 9, né? Diz aqui os valores presentes na sociedade brasileira. Como conhecer a diversidade dos valores, por se tratar de um questionamento nacional que objetiva o exercício da cidadania. Procuremos a uma referência nacional, a Constituição da República Federativa do Brasil. Nelas encontramos no artigo 1º, né, Fundamentos da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, olha só, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem a todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Tudo isso aqui é o que não se faz, né? Tudo isso aqui é o que não se faz. Pelo contrário, nós temos aí, desde o nosso descobrimento, né? Desde o nosso descobrimento, toda uma cultura, todos os registros, né? De que essas coisas foram se consagrando ao longo. Nós temos aí 300 e tantos anos de escravidão, né? E isso não é do dia para a noite, né? Nós temos aí corrupção desde o descobrimento do Brasil, desde o Império, né? Então, depois foi para a República e assim veio para os dias de hoje, né? Então, essas coisas, elas foram se... Ao longo do tempo, elas foram como se tivessem o DNA. Elas foram se transportando, elas foram se tornando hereditárias, né? Então, nós temos aí todo um processo histórico, só na Constituição tudo correto. É verdade, é verdade. Ora, aqui, diminuir erradicar a pobreza. Como é que vai erradicar a pobreza o cara ganhando 1.100, pagando um bujão de gás 100 e poucos pila, pagando remédio, pagando água, pagando luz, comprando alimento caro, 1 quilo de carne a 30, 40 pila? Como é que vai erradicar a pobreza? Como é que nós vamos responder que nós produzimos o que nós produzimos em termos de agricultura e o povo passa fome? Como é que não tem uma política para a distribuição mínima desses alimentos para as pessoas que fazem um cadastro nacional e distribuir parte disso, nem que seja mensalmente, para tentar tirar da zona de miséria, né? Então, nós devemos muito, nós temos uma condição que é histórica. O nosso processo de colonização, ele foi exploratório, né? Ele não foi um processo de ocupação, ele foi somente exploratório. Então, isso nós vamos ficar aí, o tempo todo vamos ficar devendo, nós temos uma conta muito grande a pagar, né? A forma que foi concebido, a forma que foi concebido o nosso país, né? Nos deixa aí traumas, nos deixa registros que nós vamos carregar por muitos e muitos séculos, vamos dizer assim.
tá? Então, não. O modelo que se formatou, que se convencionou, nós não vamos conseguir tirar a mordomia, porque nós temos uma... e daria mesmo, Manuel. Nós criamos todo um mecanismo, nós temos que mudar a nossa cultura, né? Nós precisaríamos fazer uma mudança profunda, e essa mudança profunda tinha que se vir através da educação. Não sendo através da educação, nós vamos ter cada vez mais miséria. Tendo mais miséria, nós vamos ter mais, né? Ficam também gravados. Nós vamos ter mais miséria. Mais miséria, nós vamos ter mais violência, nós vamos ter pouca consciência, né? Por nada, Adriano. Nós vamos ter pouca autonomia, nós vamos ter pouca condição para poder escolher e escolher bem, porque nós vamos estar sempre refém de algo ou de alguém, né? Também, né? Nós desvalorizamos as duas partes da pirâmide, as três, na realidade. A base, né? São as nossas crianças, né? E o topo, que são os nossos idosos, né? Aqueles que nos sustentaram. Eu até queria fazer um trabalho de tese agora nessa pandemia, para dizer da importância que tem o idoso para as famílias, e vocês devem saber, muitos de vocês, e eu sei para mim, de quanto é triste a gente perder os nossos políticos melhores, é verdade. Né? Como é triste a gente perder os nossos idosos, porque são eles que nos ajudam, né? São eles que nos arrastaram até aqui, nos trouxeram até aqui, né? Com seus parcos recursos, ajudando um neto, ajudando um filho, né? Tentando alavancar, né? E muitos deles foram ceifados, porque foram vitimados em função da pandemia, né? Também. E isso abriu sequelas profundas, porque muitos ficaram aí com a família totalmente sem sustento, né? Sem amparo, e isso aí vai refletir ali adiante, logo ali já está refletindo hoje, vai refletir muito mais ali adiante, no sentido de que essas pessoas vão se tornar vulneráveis, né? A palavra-chave é respeito, é verdade. Nós não temos respeito nem pelas crianças, né, por tudo que a gente sabe, e não temos respeito também com os nossos idosos, que deveriam ser as pessoas que nós tínhamos que nos espelhar. Ô, Michele, queria falar alguma coisa? Professor, eu tenho um trabalho com idoso e realmente hoje nós temos uma casa social que ela cuida de pessoas e aonde estão os idosos juntos, né? E como tem uma população gigante hoje de moradores de rua idosos. E isso é vergonhoso. Estou acompanhando a sua aula desde o início, está fantástica, sobre ética, parabéns. Obrigado. Mas está faltando a ética na vida das pessoas. Era só isso que eu queria dizer. Sim, Nós com certeza. precisamos levantar uma geração que comece a respeitar aqueles que construíram o mundo antes de nós, que são os nossos idosos. Exatamente, de uma forma ou de outra, né? Os aposentados que sustentam a família. Eu também estava pensando nisso aí, que o colega colocou ali, do que nos antecedeu. Diz aí, colocar respeito para validar a presença, essa é boa. Não é essa a palavra, viu? E aí é o seguinte, e são esses idosos realmente, de uma forma ou de outra, né, Felipe? Foi eles que nos trouxeram até aqui, né? Ninguém conseguiu chegar até onde chegou, seja lá qual for a condição que esteja neste momento, né? Que não tenha sido ajudado por um idoso, né? Por um pai, por uma mãe, por nada, ou capaz, né? Então, assim... Boa noite, Áureo. Posso só dar uma Claro, parte aí? Claro. Tá, é o Ângelo que está falando. A questão a questão é essa. Eu acho que de uns tempos para cá, o que está acontecendo, tá, é que a gente tá dividindo demais as categorias, as classes e tudo mais. Por isso até a brincadeira ali do respeito, que fui eu que coloquei, tá? Sim. Ela vale para tudo e para todos. Eu acho assim, a partir do momento
que a gente aprender. No começo da aula tu falou nós temos os nossos direitos e quem tem direito tem deveres e quem tem deveres também tem direito. Só que Isso. então assim, eu acho que a partir do momento em que as pessoas, tá, souberem buscar o equilíbrio disso aí, porque isso é o mais importante. Nós não precisamos respeitar negro, nós não precisamos respeitar gay, nós não precisamos aprender a respeitar as mulheres. O que nós precisamos aprender é a respeitar tudo e todos. Sim. Sim. Por isso que eu botei ali que esse é o grande segredo, tá? Porque a gente está fazendo várias divisões de categorias e aí parece que cada um está brigando pelos seus direitos. E, na verdade, o que a gente tem que brigar é assim, cara, vamos viver um mundo melhor, onde todo mundo se respeite mais. Acho que é isso, tá? Eu não queria deixar isso passar em branco. Um abraço aí, valeu. Valeu, obrigado pela colaboração. Não, eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que não precisaria da regra, mas isso a gente tem que conversar em casa, né? Já vai sair aqui, Nelson, já em seguidinho aqui. O dia de hoje, só para concluir então, né, que eu deixei aqui inconcluso, o que nós precisamos realmente é respeitar a todos, né? Nós temos que saber que se as pessoas não estiverem bem, se os outros não estiverem bem, nós não vamos estar bem. E mesmo que nós estejamos bem, algo de todo esse resultado, né, pode ali adiante nos atingir, entendeu? Porque se as pessoas não estiverem bem, nós, se estivermos bem, nós vamos estar acuados por essas pessoas, né? Também isso, não é isso não é o principal, mas também isso. Nós vendo pessoas com fome e a gente de braço cruzado, nós temos que tentar reduzir, amenizar, né, a dor dessas pessoas. Nós não vamos resolver necessariamente o problema dela, mas podemos resolver. Eu tenho feito isso, assim, e não faço marketing nenhum, né? Tenho feito isso porque eu já fui ajudado também, né? Eu fui muito ajudado. Então, como diria o meu presidente da minha escola, que ele foi muito ajudado e já ajudou muitas pessoas e ajudou, inclusive, a mim. Eu procuro da mesma forma, né? Já fui ajudado recentemente e procuro, a partir de agora, um momento menos turbulento, ajudar as outras pessoas. Ajudar com pouco, com uma coisa ou outra, né? Com um espaço ou outro, para que eles possam alavancar-se, né? Eles também têm que se impulsionar, eles também têm que se ajudar, têm que se mover, né? É preciso que as pessoas também se movam, mas eles precisam muitas vezes de pouco para poderem se mover, e se a gente não fizer isso, nós vamos ficar acuados, viu? Porque isso vai gerar mais e mais violência, mais e mais situações e vão acabar desencadeando hora ou outra na gente. Então, a violência também vai se formando assim, né, por essa falta de olhar, falta de escuta, né? O professor não tinha nem que ter conhecimento, ele tinha que ter olhar e escuta. E nós não escutamos, né? Nós nos sobrepomos às nossas ideias em relação... A gente vê isso na rede social. Se alguém fala alguma coisa, se concordar, beleza, eu gostei dele porque ele concordou comigo, né? Foi a Raquel, foi o Nelsinho, foi alguém ali, falou, Michele, concordou comigo, beleza, eu gosto desse cara, sabe? Esse cara é legal. Ele fala exatamente o que eu penso. Mas se ele falou algo que eu não concordo, pronto, isso é um canalha, isso é um safado, isso é um vagabundo. Então é assim, não é opinião, né? O que existe hoje é uma situação litigiosa, que as pessoas... Professor. Oi, por não, Alexandre? O post é meu. Não tem que estar dando opinião. E assim que o pessoal, quando chega no divergente, é assim que eles tratam a pessoa, né? E eles ficam pautando aquilo que tu estás dizendo. E daí não tem um contraponto que as pessoas possam dialogar para achar um meio termo ali. Não, ou é o meu, nada mais interessa. Quando tu emite a tua opinião, não tem problema que alguém discorde dentro do campo daquilo que é razoável, né? Não concordo contigo. Beleza? Não precisa concordar, né? Não entendi ali, poderia falar no fone ali, foi muito longo o texto ali, eu não consigo acompanhar, porque sai rápido da tela, né?
Então, não foi por descaso que eu não respondia, porque eu não consigo responder. A minha, Áureo? A minha? Colocou ali, foi tu que colocaste? O senhor colocou? Senhor não. Senhor não, eu mesmo. Tu mesmo. Tu mesmo. Não, eu botei ali, muito obrigado pelos ensinamentos. Foram 3 ou 4 matérias que foram ministradas por ti, né? E em todas elas, assim, eu aprendi bastante, tá? A última matéria do curso tá sendo hoje para mim. E aí eu botei, valeu, Áureo. Muito obrigado mesmo, tá, cara? E eu guardo com carinho toda essa menção que vocês fazem. Eu sei, por isso que eu tô botando isso. Eu guardo com carinho porque a gente se dedica a tentar ajudar as pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. A minha primeira aula foi contigo, casualmente, né? E foi operações imobiliárias. Sim. E ali já teve essa empatia muito legal, a maneira como tu te comunica com a turma aí, parabéns, tá? E sucesso, muito sucesso aí para nós todos. Obrigado. O sucesso é nosso, né? Pro pessoal que tá assistindo aí também, tá? O sucesso de vocês é o meu sucesso. Eu tinha um professor lá na ACM que ele dizia, professor Flamarion, né? Ele dizia assim, olha, o negócio é o seguinte, daqui a pouco o cara passou, aquele professor lá me deu aula, não consegui absorver nada, né? Nada que ele falou pôde me ajudar ali adiante, pude tirar um proveito. Isso é muito ruim, né? Quando a gente vê alguém que conseguiu atingir um resultado, os seus objetivos, sejam eles aí dentro dessa atividade profissional, né, que é o nosso foco, a gente fica muito feliz, né? Esse é o nosso maior prêmio, pode ter certeza. Isso que tu tá dizendo aí, que o sucesso dos teus alunos é o teu sucesso? Né? Com certeza, Isso dá para aplicar aí nessa aula de ética, né? Porque eu vejo muita gente tomando para a vida aquela coisa assim que se o meu vizinho tá fazendo churrasco e eu não consigo fazer o churrasco igual a ele todos os dias ou toda semana como ele faz, nós não podemos nos contentar em acabar com o churrasco do vizinho, tu tem que tentar fazer o teu. É verdade, não é porque o meu vizinho vai mal que eu estou indo bem, né? Isso assim, é ética, né? Isso é antiético, tu desejar o mal do teu vizinho, né? E achar que isso já tá bastando para ti. Para mim, o fato da desgraça alheia. Serve até como uma lição para todos. Valeu. Por isso que eu digo, eu brinco, eu sou colorado, brinco muito com os meus amigos gremistas, mas assim, mas a infelicidade do Grêmio ela é prejudicial para o Inter também, tá? Claro que é. Muito obrigado, Áureo. Muito obrigado por tudo aí, tá? Eu tô encerrando hoje as minhas aulas, tá? E valeu cada minuto de aula aí. Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Tuas palavras eu levo com carinho. Pode ter certeza que eu não esqueço coisa. Tá bom, um abração. Valeu. Vai sair a palavra-chave, Guilherme? Não, tranquilo. Eu ainda tô aqui, só que eu vou silenciar agora. Tá bom. Obrigado, querido, hein? Ô, Guilherme, pode lançar a palavra-chave aí, Guilherme? Ô, Maristela, vai sair a palavra-chave aí. Eu pedi pro Guilherme. Ô, Guilherme, tá me ouvindo? Oi, professor. Sim, boa noite, pessoal. Vou ver aqui, já tô... O senhor não lembra, professor? Tá, pode disparar a palavra aí, que eu não lembro a palavra. A palavra é empatia, pessoal. Aí, ó, viu? Falou de empatia, veio a palavra. Tá, então vocês coloquem empatia aqui, que servirá como presença na data de hoje, tá? A palavra empatia, somente a palavra, mais nada, tá? Não foi colocar nome nem nada, só a palavra.